Bom dia, olá, estamos iniciando a nossa transmissão aqui no Facebook, no programa Hora da Notícia. Nesse momento estão lá nos estúdios da Rádio Assunção os jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. Nesse momento estou aguardando o contato deles, que está no comercial lá da rádio, para a gente iniciar a nossa participação no programa. Enquanto isso, eu quero agradecer, como de costume, aquelas pessoas que partilharam nosso vídeo de ontem, como o Herbert Hipólito, André chamando aqui. Bom dia, André. Vamos sim. Estamos aqui, já estamos no Face. Olá. Então, abraçar o Herbert Hipólito, o Edival Filho Ajuda, lá de Sobral, que fez também um compartilhamento, a Vera Gonçalves, o Francisco Edivar, o Bené Gomes, da nossa Rádio Ressurreição, lá de Sobral, o Jesus Alves, o Olavo Souza, a Mara Campos, a Maria do Carmo, o Fernando Castelo Branco e a Sandra Cabral. Essas pessoas, eu quero agradecer porque compartilharam, e quando compartilham, ajudam a ampliar a nossa audiência. Então, quero pedir que vocês voltem a compartilhar e mais gente compartilhe. Então, abraçar também quem já entrou aqui, como a Sileide Nogueira, o Geraldo Mesquita, Ângela Lima, a Jane Azeredo também acaba de entrar, a Zélia Luiza, a Marícia Avelino, a Gorete Alencar, o Arcanjo Cunha, também aguardando, bom dia, Jane, a Valônia Campos, que acabou de entrar, a Helena Soares e a TT Santos, que é lá de Morrinhos, e sempre assiste e gosta do nosso programa. Bom dia, meu querido Luciano, diz a Gorete Alencar. Bom dia, minha querida Gorete. Pois é, nós estamos aqui, nesse momento está lá um intervalo na Rádio Assunção, e daqui a pouco estaremos entrando no ar também na Rádio Assunção. O programa Hora da Notícia é transmitido todo dia de 5 às 7 da manhã pelos jornalistas André Capiberibe e Renato Abreu. E a minha participação se dá a partir das 6 horas, quando também faço essa live aqui no Facebook. O programa é retransmitido também pela Rádio Ressurreição, lá de Sobral, Rádio do Padre Sadok de Araújo, e a Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. E soubemos notícia ontem que pode ser que a nossa audiência, nossa rede de rádio, vai se ampliar. Certamente a gente vai migrar para a FM aqui de Fortaleza e algumas rádios do interior também vão fazer parte da nossa rede. Quero dizer que não tem como, tem gente aqui tentando ligar, não tem como atender. Então agora, nas abertura do programa, a gente vai entrar na Rádio Assunção, direto da notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6 horas e 3 minutos, voltamos. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção de Fortaleza, Rádio Ressurreição de Sobral e Rádio Princesa do Norte em Morrinhos. Em especial, os queridos amigos que nos contactaram aqui pelo WhatsApp, 96161470, como o Capitão Silva do Quixadá, Moacir Pontes, de Vargas Guimarães, o Haroldo Evangelista Braga, lá de Sobral, Dr. Paulo Roberto, a Sandrinha, o Roberto, o Marcos Aurélio, o Odair de São Paulo, Alfredo Soeiro, o professor Vinícius e a Gorete Alencar. Também aqui entrou aqui no Facebook, como a TT Santos de Morrinho, a Marlene Loyola, a Ellen Dantas, a Cida Gomes, Olavo Souza, Marcelo Espíndola e Heriberto Porto, Arnaldo Magnata. Bom dia, gente. Bom dia, Luciano. Ontem o Haddad teve com o Lula. O Haddad saiu lá do presídio dizendo que defende a candidatura do Lula, essa conversa toda, esse converser todo. Agora, no entanto, informações chegam que o PT já cogita, sim, até a próxima semana, trocar a cabeça de chapa da candidatura petista. Você foi em cima, eu acho que o PT quer levar até o fim, esticar a corda o máximo possível, porque querem fazer bancada, sabem que não vão ganhar estas eleições, sabem que essas eleições eles não têm condições, pelo menos na avaliação de uma parte do PT. O PT, como sempre, está rachado, né? E está sendo também pressionado para o PCdoB. Então tem uma ala, Gleisi Hoffmann, à frente, que defende que o Lula, que deve ter essa rebelião, que o Lula deve ser colocado, que deve se dizer que tem uma injustiça e tentar colocar para frente a eleição de Lula, né? Com isso, segundo eles, né, na percepção deles, poderia ser que, mesmo não ganhando as eleições presidenciais, pudessem fazer uma grande bancada, fazer o partido continuar vivo
e ter grana, principalmente, né? Porque o fundo partidário é dado de acordo com a bancada federal do partido. Então, há uma outra ala, a ala haddadista, né? O andradista, né? Como ele está sendo conhecido aqui no Nordeste, quer o quanto antes, porque eles acham que pode ser que, se a população perceber que o Haddad é realmente o candidato do Lula, pode ser que ele tenha competitividade nas eleições. Então, o PT continua conflagrado entre si, rachado entre si, entre essas duas vertentes. Uma querem continuar com esse discurso de que o Lula é perseguido pela justiça brasileira, pelo establishment, né, pelo sistema, e que, portanto, ele pode virar aí um mito, né? Aí tem uma coisa muito pessoal, né, que o Lula, quem manda, como vocês dizem, um presidiário dando as cartas das eleições brasileiras. Mas antes, André, eu tinha duas coisas que eu queria falar. Primeiro, vocês já falaram sobre educação. Não há como a gente deixar de falar que o Ceará cresceu, é um grande legado, o Ceará está em primeiro lugar, Sobral, é um motivo de orgulho para a gente. Você pode dizer que nós estamos ainda longe do ideal. Eu lembro, e até concordo com o Renato, que em vez da gente ficar soltando fogos, a gente tem que trabalhar mais ainda. Mas, às vezes, o soltar fogos também, celebrar, faz parte também, ajuda até na autoestima dos estudantes. Eu lembro na época do Tasso Gereissati, ele tinha feito aqui muito outdoor, que 94% das crianças estavam na escola. Era um feito, né? Porque tinha muita gente fora da escola. E eu lembro que o nosso querido senador Cristóvão dizia que, em vez de celebrar os 94% na escola, devia estar preocupado com 6% que ainda estavam sem estudar. É mais ou menos isso que eu acho que o Renato quis dizer, né? E eu concordo, mas eu acho que tem que celebrar e reconhecer. O Ceará saltou, né, de 2,8 para 6,1. Acho que ninguém teve esse crescimento nas primeiras séries iniciais. Dos 10 municípios brasileiros com as melhores notas nas séries iniciais, 6 estão no Ceará, sempre Sobral em primeiro lugar. Agora, o que me deixa assim, confuso é a falta de sustentabilidade, de continuidade. Por exemplo, tem uma nota muito boa nas séries iniciais, né? Sobral está com 9,1, por exemplo. Está a primeira, né, entre os municípios com maior nota no IDEB, Sobral tem 9,1. Quando é nas posições finais, dos anos de sexta ao nono do fundamental, desce um pouco para 7,2, mas quando chega no ensino médio, Sobral nem figura entre as 10. É como se não houvesse sustentabilidade, como se o aprendizado parasse por aí. É um fenômeno, eu acho que tem que ser investigado por professores, por pessoas que entendam bem disso daí. Eu quero chamar a atenção aqui de... Perdão, é algo que foge até a compreensão lógica, já que, teoricamente, um bom aluno que tem uma boa base fundamental vai ser um bom aluno lá na frente. É essa a contradição, porque até o famoso Augusto Pontes brincava, né? Ele dividia as pessoas entre alguém que tinha o primário bem feito e o primário mal feito, né? Fazia essa brincadeira. Porque ele diz, quando você tem a base, como você acabou de falar, colocou muito bem, quando você tem a base, você vai expandir, né? Então você não vai... O Einstein já dizia, né? Quando você abre a sua mente para novas ideias, ela não vai retrogredir jamais ao seu tamanho natural. A partir daí é evolução. E isso não acontece, estranhamente, Sobral não está entre as 10 melhores no ensino médio. O ensino médio no Brasil é uma catástrofe, como um todo, certo? Ele precisa ser visto. O currículo não é uma coisa atrativa para os alunos. O Ceará tem feito seu dever de casa, principalmente nessas questões de escolas de tempo integral. Isso é uma das políticas melhores que tem no estado do Ceará. Então, o Ceará avançou muito na educação e começou com Cid Gomes, lá quando prefeito, que ele percebeu que havia o que a gente chamava de analfabetismo escolar. As crianças estavam na escola, terminavam o 5º ano, iam ao 9º ano sem saber ler e escrever. Então, eram analfabetos dentro da escola. Era um analfabetismo escolar. Então, chamou a equipe de professores, usou uma metodologia adequada para isso daí, ferramentas adequadas, livros, cartilhas foram feitos nesse sistema, usou educadores do Ceará e de nível nacional e fez uma revolução em Sobral. E Sobral, eu digo que não é só a nota que você vê, é a equidade, que fosse o tempo em que você falava de ilhas de excelência e colocava isso como uma coisa boa. Não, a escola tem que ser boa para todos.
Então, ela tem que ter uma nota boa no centro e na periferia, na sede da cidade e nos seus distritos. E isso tem acontecido com Sobral. Mas precisa ser verificada essa questão do ensino médio. Eu quero louvar, Jericoacoara está em segundo lugar, né? Precisa, principalmente nessas cidades turísticas, que tenham bastante educação, todas têm que ter, mas nessas turísticas, porque está em contato com pessoas de fora, precisam entrar em contato com tecnologias diferentes, né? Então, Jericoacoara está entre as 10 do ensino fundamental, os primeiros anos, e está em segundo. Olha Jeri como está diferente, né? Então, ela está, por exemplo, aqui, é a sexta no Ceará, é a sexta, 1, 2, 3, sexta, que é a oitava nacional, está a sexta nas primeiras escolas, é a segunda nos anos subsequentes, né? Com nota crescente, enquanto que Jijoca teve 6,8, passou para uma nota maior, ainda que eu não estou conseguindo ver aqui, depois disso daí. Também não figura no ensino médio, né? Mas, por falar em Jeri, eu soube que, numa pesquisa agora recente, é por isso que eu quero chamar a atenção, tem um prefeito lá que eu conheço Jeri, talvez seja o prefeito com maior índice de avaliação no Ceará, com 86%. Então, essa primeira questão que eu queria falar, sobre a educação, que realmente nós demos um salto, passamos de São Paulo, hoje o Ceará é destaque, é o primeiro no IDEB, primeiro nível nacional. O Ceará não alcançou a meta do ensino médio, mas ultrapassou com bastante folga as séries iniciais e finais do ensino fundamental. A outra coisa, Renato, ontem eu falei sobre a legislação eleitoral e eu cometi um equívoco e eu preciso esclarecer. Aquela história do candidato pedir voto dentro de um outro candidato pode, mas não de outro partido, certo? Aquilo que eu estava falando pode, por exemplo, você é do meu partido, Renato, e eu sou senador, você é candidato a deputado. Então, dentro do seu horário eleitoral, eu posso estar lá e pedir voto para você, certo? Agora, no seu horário eleitoral, você não poderia pedir voto para mim. Você pode ir no meu horário eleitoral e pedir voto para mim. Então, você só pode se pedir voto para a pessoa que seja dono do horário eleitoral. E outra coisa, a outra pessoa não pode ultrapassar a 25%. Então, 75% tem que ser o próprio candidato. E é isso que a Justiça está dizendo em relação à propaganda eleitoral do PT, que o PT insiste. Então, o PT pode usar o Lula pode continuar na propaganda eleitoral, mas jamais pode dizer que ele é candidato. O máximo que ele pode fazer, e usando o máximo de 25%, quer dizer, só 1/4 do tempo, ele pode, por exemplo, pedir voto para o Haddad, ele pode pedir voto para os deputados, ele pode pedir em cada um dos seus partidos. Mas aí, André, voltando, né, então, esclarecendo, aquele de um candidato do Bolsonaro, que é deputado estadual, pedir voto para o Bolsonaro, não pode. Ele pode, um deputado, dentro do seu horário eleitoral, colocar o retrato do Bolsonaro, pode colocar a legenda do partido, pode colocar o slogan do Bolsonaro, mas não pode pedir voto para ele. É isso que diz a lei. Tá bom. Aqui o PROS está coligado com... O PROS está coligado com o Camilo, né? O PROS está coligado com o Camilo. Mas, para não citar, para não nominar, mas alguns candidatos do PROS estão pedindo voto para o Bolsonaro. Isso pode? Não pode. Não pode. O Bolsonaro pode entrar se você quer botar o Bolsonaro para aparecer e quer fazer a coisa de forma legal, bote o Bolsonaro dentro do seu horário e dizer, por exemplo, vote nos candidatos do PROS, né? Entre o Bolsonaro e bota lá, vote nos candidatos do PROS. Mas o PROS, o deputado, dentro do seu horário eleitoral, não pode pedir voto para o Bolsonaro. É tipo assim, se o capitão Wagner, que apoia o PROS, ele pode aparecer no nome do PROS, voto nos candidatos a deputado do PROS do Ceará, ele pode aparecer. Pode. Até porque... Ele tem que ser do partido ou da coligação. O que está acontecendo é que as pessoas, os partidos, usam artimanha para fugir da legislação. Porque eles jogam, e aí é lamentável isso, e aí a regra geral, não vou tirar ninguém. É lamentável, Luciano, é que isso é um péssimo ensinamento ético-político. Porque se os próprios partidos descumprem a legislação, eles estão dando um péssimo exemplo. E como é que eles descumprem a legislação? Porque eles sabem que uma coligação contrária vai questionar, o juiz eleitoral vai mandar retirar do ar, mas aí eles fazem a avaliação seguinte, não, mas enquanto isso,
eu vou veicular e eu vou criar na cabeça do eleitor o que eu quero. Ou seja, o cara joga naquela história de aproveitar o fato da justiça não ser tão rápida, não ser tão pró-eficiente, não se antecipar os fatos. E aí, daqui que ele te doar, eu já ganhei meus votos. Essa é uma postura condenável, né, do ponto de vista ético. Totalmente condenável. Então, infelizmente, a nossa classe política, nesse momento, ela se desnuda com esse tipo de postura antiética. Não é de se estranhar que a nossa classe política, em sua grande maioria, seja essa classe política que a gente conhece. Porque nessas horas, o mínimo purido ético falta. É triste isso. Isso num país que tem educação política, isso não aconteceria porque o eleitor, ele censuraria esse tipo de comportamento. Não é o caso do Brasil, ainda. É a velha lei de gesto, cada um querendo tirar vantagem, querendo ser o mais esperto. Como você disse, ele joga propaganda, sabe que é ilegal, mas diz, olha, a justiça não pode de ofício simplesmente barrar. Então vai ter que um adversário entrar com uma ação. Então, quando entrar, como você falou, enquanto não entra, a gente está usufruindo e se beneficiando de uma brecha na legislação. É óbvio que a legislação brasileira também é muito ruim nesse aspecto eleitoral. Se você tem ideia, há uma lei eleitoral, mas para cada eleição é assinada uma resolução, tem sempre uma novidade. Então, isso é muito bom para os advogados, né? Porque tem que ir atrás dos advogados para entender direitinho o que é que pode, o que é que não pode fazer. Eles vão até o limite, né, da legislação, o que é que a gente pode explorar. Ah, tem uma brecha eleitoral, então a gente pode... Eu lembro de um marqueteiro, ele contou até essa ideia, né? O candidato se chamava Cordeiro, e ele usou aquelas propagandas negativas, né? E dizia assim, cuidado, tem carneiro em pele, tem lobo em pele de carneiro. Não usou o nome lá do cara, certo? Mas fazia uma referência. E aí o Cordeiro, do outro lado, entrou na justiça para que acabasse com isso. Então o juiz determinou, não utilize mais essa expressão que tem lobo em pele de carneiro. É o que foi que o marqueteiro fez. Mudou. Cuidado, tem lobo em pele de cordeiro. Quer dizer, o marqueteiro sabia que estava indo contra o espírito daquilo que o juiz quis dar. Mas como o juiz, e essa assim é a justiça, não disse, não faça nenhuma referência ao candidato tal, mandou apenas que mudasse a expressão carneiro, aí ele foi mais incisivo, né? Tem lobo em pele de cordeiro, que era o nome. Eu acho que isso aconteceu na Paraíba. Eu ouvi da voz de um próprio marqueteiro, dos muitos, muito bons, né, que usam essas artimanhas para fazer as suas, né? Aliás, a Dilma disse, né, que faz o diabo para ganhar as eleições. Então, isso não é uma coisa boa, como a gente falou aqui, não traz uma educação democrática, né? Já teve aqui, perdão, Renato, já teve aqui a safadeza que fizeram com o Cid Carvalho, quando foi candidato ao Senado. Pois é, olha, o que se depõe contra o nosso país, eu vou voltar ao caso aí da Itela, do sacatrafa lá do presidiário. Olha, se você for hoje buscar um porte de arma, quem é que dá porte de arma no Brasil hoje? A Polícia Federal. Por exemplo, aqui no Ceará, o André quer ter um porte de arma. Então, a lei estabelece alguns critérios. O André vai lá na Polícia Federal, né, e tem alguns critérios, arma para caçar, etc, etc. A Polícia Federal analisa e a Polícia Federal concede ou nega, ela dá um carimbo e pronto. Por quê? Porque é a lei. Aí você vai para a justiça eleitoral, você a lei estabelece. É cristalino, não pode ser candidato quem for condenado por alcoolismo. Pronto. Aí, num país sério, o que é que aconteceria? Na hora que qualquer candidato entrasse com pedir registro, um funcionário burocrata do Tribunal Eleitoral, quem compete avaliando as candidaturas, dá um carimbo. Ainda abre um prazo de 10 dias para o partido cumprir como devia ser imediato. Porque a lei é clara, a determinação tem 24 horas, no máximo 48 horas para proceder à mudança. Devia ser assim, mas não, está 10 dias para que o partido insista no erro e ganhe tempo fazendo um jogo da desinformação. Está tudo errado. Aí ainda vai recorrer ao Supremo. O Supremo tem nada a ver com isso, a lei é clara. Então nós estamos num país não faz de conta, Lúcia. É uma vergonha nesse país. Tem tanta razão você, Renato, que os tribunais de contas, olha para que os tribunais de contas, né, toda vida que se aproxima das eleições tem um prazo, os tribunais de contas
e o TCU, né, na esfera federal, apresentam aos tribunais eleitorais, né, o TSE federal e os regionais, apresentam uma lista de pessoas inelegíveis. Então, corroborando com o seu pensamento, se você tem uma lista, são inelegíveis, então, na hora que chega lá, ó, tem aqui o Renato, tem aqui o André, aí eu vou para a minha listinha, o SPC dos políticos, né? É como se você fosse conceder aqui um empréstimo para o Renato ou para o André no campo político. E tem empréstimo, tem dinheiro, né? Tem dinheiro no meio. Ah, não, o seu André está com o nome sujo aqui. Ele cometeu improbidade, foi julgado. Então, André, não posso lhe dar o seu empréstimo. Aqui na nossa linguagem, não posso registrar o seu pedido, a sua candidatura. Então, tinha que ser assim, simples assim. Tinha que ser simples assim. Concordo com você. Bom dia para o Adriano Vera, lá do Raimundo do Queijo. Lembrei de você, Renato. Tinha na agenda do CID, né? Visita ao Raimundo dos Queijos. Aí eu digo, não é? Não, eu lembrei de você que você faz questão, não é dos queijos, é no singular. Raimundo do Queijo, né? Bom dia para o Vanderlei Filho, que também está assistindo aqui a gente no Facebook. A Valina Almeida, o Auriclésio Macedo, a Valéria Damasceno, a Lúcia Cândido Reis, o Fábio Taz, nosso colega jornalista, a Karina Silva. Um grande abraço para todos vocês. Muita gente não tem como sentir o tempo só aqui. Já tem gente até reclamando, né? Pois bem, é isso. Como você disse, Renato, tinha que ser de ofício. Olha, é inelegível. Então, você me desculpa que você está... E o pior é a chamada... falsidade ideológica, né? Porque quando você... Outra coisa que a justiça exige, né? Até por causa das leis, exige que o candidato apresente uma ficha corrida, né? Olha, está aqui, eu não tenho nada contra mim. E o Lula e o seu partido, como é sabidamente condenado, está preso. Nada mais notório da condenação do Lula do que a sua prisão, né? Não precisava nem estar preso para ser considerado condenado, né? Podia estar solto. Mas a prisão aí já é um fato notório, é uma prova, é um carimbo de que ele é inelegível. E ele apresenta umas fichas lá de que, como se tivesse nada contra ele, além de cima, falsidade ideológica. Tem um outro termozinho que a Justiça Eleitoral usa, é que ele não pode usar também construir estados mentais, né, no eleitor com a sua propaganda eleitoral. Porque televisão, rádio, você pode fazer mágicas, né? Você pode fazer coisas, construir muita coisa. Então, já antecipando a isso, a legislação diz que você não pode construir estados mentais para conduzir o eleitor para um lado ou para o outro. É isso que a propaganda do PT, até então, estava tentando fazer. É colocar na cabeça das pessoas que o Lula ainda seria elegível, que o Lula ainda seria candidato. Então, isso é deplorável. É pior do que dizer que vai fuzilar a petralhada. Tá bom, Luciano, só frisar aqui, quando eu citei o caso da candidatura do Cid Carvalho, que uma outra candidatura à época colocou um nome homônimo a ele. Não existia. O deputado federal lá de Pernambuco tinha um deputado federal chamado Cid Carvalho. Ele já existia. É verdade. Ele era Cid Carvalho e ele usava esse nome de Deus. E tinha um senador do Ceará, Cid Carvalho, que era candidato à reeleição. O deputado federal Cid Carvalho, lá de Pernambuco, foi envolvido no escândalo dos anões do orçamento e era uma espécie de petrolão daquela época, né? E ganhou muito destaque na mídia. Aqui no Ceará, uma coligação que era contrária à do Ciro, o Ciro era do PMDB, que buscava a reeleição ao Senado, e usou nos programas de televisão que Cid Carvalho era acusado de ser um dos anões do orçamento. Mas não era o Ciro, era o Ciro de lá. Então, isso realmente fez. Mas isso, inclusive, é o seguinte: o Cid entrou com a ação na Justiça Eleitoral, a Justiça foi retirado do ar, foi retirado, não é aquela coisa. Ficou alguns dias no ar e causou a confusão na cabeça do eleitor. Quer dizer, é uma cultura antiética da política no Brasil. A gente precisa romper isso, os políticos, os partidos, deviam dar um exemplo. Infelizmente, não dão. E nessa seara, são quase todos que cometem esses desafios para ter, como disse bem o Luciano, a história da lei do verso, querendo levar vantagem e tal. Para que a justiça tire? Para confundir o eleitor. Não é, isso não é ético. Isso não é uma aceitável. Deixa eu dar um bom dia para o Roberto Medeiros, de Quixeramobim, o Carlos Rafael de Morrinhos, a Ana Gomes, Michel Mendonça, Simão Oliveira, Olavo da Vila Velha, o Emerson da Barra, o Luiz Edmar, o Wagner Lino de Ocara, o Michel Mendonça, o Gilardes do Canidezinho, o professor Vinícius Soares, da do Montese, e o Osório. Um grande abraço para todos vocês. Pois não, Eduardo. Voltando aqui à questão da educação, que o amigo citou, o senador Tasso, eu não sabia
dado importantíssimo, quando o Tasso governador, a quem tanto admiramos, ele conseguiu colocar 94% da gurizada em sala de aula. Olha, havia um contingente enorme de gente fora da sala de aula, né? Então, desde... fugiu o nome aqui, o vice lá do Brizola, né, que ele fez a LDB, que é a Lei de Base de Diretrizes Nacionais, tinha essa meta de colocar todo mundo na escola. E o Tássio fez um trabalho maravilhoso de colocar gente dentro da escola. Aliás, o FHC fez isso em termos de Brasil. Se você olhar os números, a quantidade de gente que nunca tinha ido à escola, e o pior é assim, para a nossa educação, é que muitas dessas pessoas que foram à escola pela primeira vez, né, na verdade foram à escola pela primeira vez na sua família, em toda a sua geração. Muitas crianças, foi a primeira vez que a sua geração, né, familiar teve alguém na escola. Isto é, dentro da sua casa, não há um ambiente, não há livros, não há ambiente que estimule a continuar estudando. Então, o papel do Estado era fundamental para colocar essas crianças dentro da escola. E aí a merenda escolar foi um fator fundamental para isso, porque os pais, puxa, mesmo que não tivesse... Muitos pais têm, né? Muitos pais têm essa ideia, eu não tive educação, mas eu quero o melhor para os meus filhos, eu quero que meus filhos não sejam burro de carga, muitos dizem até essa expressão, que não fiquem só na roça, que vão para a escola, que sejam gente, usavam até essa expressão, né? Meu filho tem que ser gente, tem que estudar para ser gente, que eu não sou, né? Ele até se colocava lá embaixo, porque ele não tinha educação. Mas por mais que os pais tivessem essa compreensão, eles não entendiam tudo mais que era, achavam que bastava levar o seu filho para a escola, né? Não entendia que tinha que fazer um dever de casa, não entendia que tinha que ter um livro, para ler um livro nas férias, que tinha que ter atividade escolar. Isso foi crescendo e o Brasil melhorou bastante nisso. Então, a FHC deu quantidade. E o Tássio estava nessa época, seguiu também a política de FHC. Se eu não me engano, era o Naspolini, o secretário na época, fez um trabalho também maravilhoso de inclusão, de colocar gente, de colocar crianças, né, principalmente crianças pobres, na escola. E aí dar merenda e, a partir daí, tentar dar... Aí, o que aconteceu com... A partir daí, quando você tem a quantidade, você primeiro tem que ter a quantidade. O que é a quantidade? Não adianta você ter aquela história de escolas modelo, ilhas de excelência, de ter gente muito bem e ter um contingente enorme na vala social, né? No lixão social. Então, a primeira fase foi a quantidade. Colocar todo mundo, traz todo mundo, bota todo mundo dentro da escola, que é também um ambiente de socialização, em que os mais pobres entram em contato com as pessoas de posses melhores e cria essa socialização. É bom como um todo para a sociedade. Então, o Tássio fez isso. Pois não. Foi o Naspolini, e eu me lembro bem, o Naspolini chefiava uma equipe maravilhosa que ele montou na Secretaria de Educação, com capa branca, que essa era uma postura do Tássio. O Tássio chamava o secretário, não tinha gerência política partidária, essa é uma grande diferença. Ele queria dizer, o Tássio cobrava resultados. Eu quero médicos, eu quero resultados. Eu quero que você melhore a educação do Ceará. Exatamente. Então, o Ceará teve sorte. Ninguém interfere agora. Eu quero resultado. E ele montou uma equipe maravilhosa, tinha a Lindalva Pereira do Carmo. O professor André Aguete, uma parte do momento também participou. Era realmente uma equipe maravilhosa que operou uma mudança significativa na escola do Ceará. Mas ainda precisamos avançar muito. Foi bom. Melhorou uma coisinha, mas também é longe de estarmos... Agora, para fazer justiça, bom dia, doutora Penha, né? Do Maranhão, só corrigindo aqui. Maranhão. O Adriano Figueiredo, o João Rodrigues, a Sueli Pires. É assim, tem que fazer justiça, na verdade. Aqui, professor Fábio, agradecer a ele que ele mandou aqui a correção. Obrigado, professor. Carvalho do Maranhão, não era do Maranhão. Pois bem, nós tivemos 3 governadores, grandes governadores, tiveram essa preocupação com a educação. Nós tivemos lá atrás Virgílio Távora, não podemos esquecer. Ele fez uma equipe, na época braba, né, de repressão, de regime militar. Ele fez uma equipe de educadores sem olhar a cor ideológica. Era Luísa Teodora, né, que sempre foi de esquerda. Edgar Linhares, né, que até pouco tempo, saudosa memória. Né? Então, a maioria era gente de esquerda que fez uma cartilha. Então, naquela época, o conceito era de escolas, de ilhas de excelência. Já como não tinha condição de atingir a todos, fazia essas ilhas de excelência. Então, foi feito um movimento muito interessante na época do governo Virgílio Távora.
Depois veio o Tasso Gereissati e disse, olha, é uma injustiça enorme ter essas pessoas longe das luzes da educação. E aí colocou esse contingente enorme, estou dizendo isso do Cristóvão, que tinha que se preocupar, mas é óbvio que é notável o que o Tasso fez em termos de quantidade, o FHC. A partir daí, nós teríamos que vir com a segunda fase, que era a qualidade. Foi quando entra Ciro Gomes a partir de Sobral. Em termos nacionais, não houve nada. Governos petistas não contribuíram para o aumento da qualidade educacional. FHC fez a quantidade, colocou muita gente da escola, criou o Fundeb e deu condições, disse que não tinha que ter, até seguindo o LDB, não podia ter mais professores leigos em sala de aula, e a UVA aqui no Ceará fez muito por isso. Daí, aí veio Ciro, que se preocupou com o aprendizado de crianças que não sabiam fazer operação simples. Não é essa operação aí que você está dizendo, Renato, que junta progressão aritmética, que junta raciocínio lógico, é conta mesmo de 3 mais 2. É coisa simples da pessoa não saber dar um troco, porque quando vai para a prova, você busca coisas práticas. Por exemplo, a pessoa sabe identificar o ônibus, né, o nome do ônibus que vem ali, coisas práticas, né? A pessoa sabe dar o troco, somar um troco, dar um troco. Então, essas coisas básicas, as crianças não estavam sabendo. E ainda há muitos adultos que precisam de ajuda de outros para fazer essas operações. Então, a gente avançou bastante, mas, como você disse, tem que realmente ainda avançar muito, porque nós precisamos de produtividade, só com a produtividade, que é a capacidade intelectual dos trabalhadores, é que nós teremos melhores salários, é que nós teremos uma melhor economia e uma melhor competitividade internacional. 6h32. O amigo assistiu ontem a entrevista da vice-cira, Cátia Abreu, da Globo News? Lamentavelmente, não. Eu tenho trabalhado muito. Eu preciso... Eu assisti um pedaço, eu achei uma xaropada, do que eu botei lá, é um negócio morno, chato, aí eu mudei. Eu preciso, se vocês me permitirem, uma coisa muito pessoal. Eu preciso dar um bom dia carinhoso, um abraço, um beijo para minha filha Vitória, que essa hora da manhã está acordada lá em Juazeiro, me assistindo. É a primeira vez que eu vejo ela entrando aqui. Grande abraço, minha querida. Deus te abençoe fortemente. Pois não, gente. Desculpa aí. Não. É isso aí. Dentro de... Mas diga onde é que o Paulo eu estava assistindo, mas André, cá para nós. Então. Cá para nós. Eu estava uma xaropada. Eu vou dizer uma coisa. Ontem eu vi como fizeram um Photoshop na Cátia Abreu. Meu amigo, a Cátia Abreu que eu vi outra Globo não tem nada a ver com a da foto oficial junto com o Ciro Gomes. Não, aquela da chapa do Ciro dá para se apaixonar, não dá não, Renato? Aquela que está na chapa do Ciro dá para se apaixonar. Rapaz, que gata. Não tem nada a ver com a mulher da foto, rapaz. Aquela propaganda enganosa total. Quem se apaixonou por ela foi o Serra, né? Tá com o na cabeça. Estava com os vinhos, né? Imagina se o Serra visse ela com a cara da foto que ela está hoje junto com o Ciro. Agora, ontem, não tem nada a ver com a foto, Luciano. O pessoal não exagerando no foto. Eu achei um pedaço, não vi a briga dela com a mulher. Foi quando se falou a respeito da intitulada lista de empregadores, né, que entregam em condições com denúncias de trabalho análogo à escravidão. E a Cátia Abreu disse que não se pode crucificar ninguém de forma antecipada. Ela defendeu o agro. Que tem que ser definido mesmo. Diga-se, vamos parar com essa baboseira aqui, esquerdista, MST. Tem que ser definido. O agronegócio é quem está salvando o Brasil. Agora, o agronegócio hoje é a alavanca da economia brasileira. Quem tem segurado aí, né, a variação cambial é de onde vem os dólares para a economia brasileira. Agora, tem realmente dentro do agronegócio, assim como em todos os ramos de atividades, a gente ruim e a gente boa, né? A gente do mal e a gente do bem, né? Então, a gente tem que procurar cada vez mais elogiar essas pessoas do bem. Há pessoas fazendo, lucrando, porque muita gente, principalmente o pessoal da esquerda, e às vezes a Igreja Católica também é culpada por isso, nessa tradição, de tentar demonizar os ricos, de demonizar o lucro. Ao contrário, a gente tem que agradecer àqueles que conseguem tirar lucros, produzir, porque são essas pessoas que movem a economia e dão emprego para nós, e faz com que o motor da economia cresça. Porque se a gente fala muito de desigualdade,
O João Amoedo fez isso. Olha, querem acabar com a desigualdade, manda os ricos embora, ficam todos os pobres, fica tudo igual. Então, o problema não é da desigualdade, porque se for uma desigualdade de eu ganhar 10 mil reais e o André ganhar 100 mil reais, qual é o problema, né? Agora, e a igualdade de cada um ganhar o salário mínimo também é deplorável. Então, a questão não é bem de desigualdade. A questão é cada um ter um salário compatível que lhe dê dignidade, que possa ter educação, lazer, essas coisas que o ser humano precisa para viver bem. E aí tem aquela célebre frase do Tom Jobim, né, quando questionado sobre fazer sucesso no Brasil. Então, ele dizia o seguinte, abro aspas para o que disse Tom Jobim, grande maestro Tom Jobim: viver nos Estados Unidos é uma merda, mas é bom. Viver no Brasil é bom, mas é uma merda. Porque aqui é feio ganhar dinheiro. É feio fazer sucesso, é feio ganhar dinheiro. É porque é a cultura do pobrezinho, né? A cultura da vitimização. Aqui você empreender, é proibido. O governo não deixa. O governo quer ser teu sócio. Agora, você ser pilantra, ficar no meio da rua, pelo baderna, e pode, porque não, você é um vítima da sociedade, é vítima do capitalismo. É tudo de cabeça para baixo. Você querer trabalhar, não pode. Você querer empregar alguém, não pode. Agora, você ficar no meio da rua, ocupando praça, mijando no meio da rua, putaria, pode. É vítima da sociedade. Faz isso. Bom dia, Maria dos Reis. Bom dia, Jorge Luiz. Bom dia, o Capitão Silva, Abílio Araújo, o professor Vinícius. Pois é, aqui no Brasil tem essa coisa, e até muita gente fala aqui, se a pessoa teve sucesso, foi rico, logo ele será taxado ou de corno, viado ou ladrão, quando não tem os três adjetivos no meio, né? O Chico Buarque, um dia desse, vê se eu acho. Esse é a fixação do Chico Buarque. Não, vai pro seu Chico Buarque, fica logo. Não vou entender, é caro. A minha vida. Eu não vou porque eu cansei dessa babosa. Não. Até porque esse disco novo dele é uma foto. Deixa eu falar. O Miller está dizendo que já vai ter uma história sobre a candidatura do Lula, né? Vai dizer assim, olha, a candidatura é do Lula, mas está no nome de um amigo, né? Igual as coisas que são do Lula, né? Boa, gostei. Bom dia para o Rubens Brasil, lá do ICO. O Neném, na minha avaliação, o Tasso é o melhor político do Ceará das últimas décadas. Capitão Silva, vão comentar nada do museu, não? Capitão Silva, você que é tão assíduo e tão cedo no programa, desde ontem a gente fala sobre isso, né? E hoje os meninos também já falaram sobre isso daí, sobre a escassez de recursos, né? Ali é uma tragédia, não pode ficar culpando isso ou aquilo. É uma tragédia brasileira. Já tem gente culpando que, primeiro, tem desonesto aí, dizer, a culpa é do Temer, né? Tudo agora a culpa é do Temer. E já vem dizer assim, olha, na verdade, a culpa é do teto de gastos. Gente, é uma coisa tão estúpida dizer, olha, o Temer fez esse teto de gastos. O que o Temer está dizendo com o teto de gastos é apenas um reconhecimento de que não há mais dinheiro. É chegar na sua casa, no seu orçamento familiar, né? E a familiar dizer, olha, gente, não tem mais dinheiro. Mas eu preciso aqui para uma festinha. Não tem dinheiro. Eu preciso, não tem dinheiro. Então, o teto de gasto é só reconhecimento daquilo que a realidade bruta não tem dinheiro. Reforçar o bordão. Dinheiro não cai do céu. É preciso que os empresários enriqueçam, né? Produzam, paguem impostos, deem trabalho, deem emprego e renda para as outras pessoas, para ter dinheiro. Então, vamos elogiar e apoiar esses empresários para ter emprego, para poder ter dinheiro, porque sem isso não há dinheiro. O que há na Guatemala, na Venezuela também, é falta de dinheiro. Então, não é culpa... é culpa de uma política econômica, porque lá o Temer pegou o Brasil em 2 anos de recessão e está crescendo, agora crescendo pouco, né? Enquanto que lá na Venezuela é uma política deles que está quase 20 anos no poder. Então, foi uma coisa que eles fizeram. Lá sim eles podem responder. O Temer não. O que o Temer fez foi um reconhecimento. Olha, gente, não tem dinheiro para gastar. E eu vi muita gente nas redes sociais, principalmente a esquerda, criticando o Temer. Mas aí eu já vi, não queria levar para esse lado, né? Mas, por exemplo, o museu, as pessoas que cuidam do museu da universidade, quem está na universidade são todas ideologicamente contra o Temer, são da esquerda. Eu acho que não é nem por aí. E é bom lembrar, tem muita gente falando disso, mas tinha um plano lá da própria universidade
de ajudar o museu. Aliás, esse negócio de ajudar o museu é questão é centenária, de gente pedindo, está sempre pedindo dinheiro para o museu, porque a gente não gosta, mas às vezes a gente não tem muito cuidado com a nossa cultura, né, como os outros países têm, né? É uma coisa que a gente ainda precisa evoluir nisso daí. Não tinha nem água no hidrante, mas a gente não teria também no outro canto, não por causa do museu. Então, nesse pedido lá para o museu, não tinha, por exemplo, alguma coisa para ajudar para combate de incêndio, então não tinha. Então, é uma catástrofe, na verdade, é culpa de todos nós que não damos o devido valor à nossa cultura. Principalmente que tinha resultado de gerir. A Universidade Federal do Rio, a reitoria da UFRJ, em nenhum momento ela pediu, em nenhum momento ela fez alerta. Tinha um alerta em 2004, e tem essa informação hoje publicada no Jornal Globo, que em 2014... a bancada federal do Rio alocou no orçamento e a presidente era Dilma, 20 milhões. E o Ministério do Planejamento do governo do PT contingenciou os recursos e não repassou. Então vamos parar com baboseira. Né? Para terminar, o gracejo que eu falei a respeito do Chico Buarque, que ele mesmo disse recentemente. Ele não, olha só, Chico Buarque disse o seguinte, ó. Rapaz, eu amo as músicas do Chico, eu amo as músicas do Chico. Caetano. O que disse o Chico Buarque? Quando caminho, escuto, rapaz. Quando caminho, escuto frases como: viado, vá para Cuba. Viado, vá passear em Paris. Viado. O único consenso é o viado. Querem desqualificar, né? Isso é homofobia, né? Querem desqualificar o cara por sua opção sexual. E, na verdade, assim, é mais uma brincadeira, porque ele sabe que o Chico não é viado, né? Grande compositor em atividade. Já foi um grande compositor, mas esse último disco dele é uma tragédia. Musicalmente falando, estou falando de um cara que tem todos os discos do Chico Buarque e das obras-primas dele. Maravilhosa, né? Procura música no passado do Chico, procura assim uma, né? Procura uma música do Chico ruim, né? É possível que tenha, né? Tem melhores e tem piores, né? Mas o básico, né? O normal do Chico Buarque, músicas lindas, maravilhosas, letras bem construídas. Não gosto dele como escritor. Os livros dele eu acho meio sacais. Não me agradaram muito, né? Mas ele, como letrista, fantástico. Os sambas do Chico Buarque, samba do Grande Amor, de quando eu canto, né? O que ele tem de letra de samba, o que ele fala da alma feminina, ele tem músicas realmente que são obras-primas. Mas é isso, é o ocaso do compositor. O cara fez demais, fez música demais, e não dá para ser também ter essa excelência o tempo todo. Uma música comum, Caravana já é interessante, uma das últimas dele, Caravanas, eu achei interessante, embora vá para o seu lado ideológico, mas tem talento, tem arte naquilo dali. Agora, o que eu achei muito estranho foi aquele fez para a imagem de Nossa Senhora, de fala, mulher sem orifícios, né? Então, é também uma frase tão ruim quanto a Bolsonaro dizer que tem que metralhar o PT. E agora os caras querem ir ao pé da letra, dizer que o Bolsonaro quer matar. Será que o Bolsonaro está pensando em matar os petistas? Né? Agora, é uma linguagem bélica, de militar, que sempre fala assim, que não é boa. Eu não concordo com essa linguagem, né? Mas daí... O último bom disco dele foi Cigarro. Eu digo isso com a pureza da alma, porque eu tenho e aprecio a qualidade musical do Chico. O último bom disco dele, de você botar e ouvir e viajar, é Cigarro. Bem lembrado, bem lembrado. Lá para cá você não vê coisas boas, assim, né? Medianas, né? Medianas e até essa. É na página, nas curvas, sabe? Muito lugar comum. Não é mais grande compositor. Ele deixou de ser compositor para ser militante de uma causa que, ao meu ver, é insustentável, inclusive beira a desonestidade intelectual. Para um cara intelectual como o Chico, isso para mim é muito ruim. É isso aí. Luciano, valeu, a gente volta amanhã. Grande abraço, André, grande abraço, Renato, grande abraço aos amigos Luiz Trajano, Jesus Alves, Everton Bezerra, a Maria Jesus, que também acaba de entrar, Zélia Oliveira, a doutora Penha aqui dizendo seus comentários, dizendo que os petistas não fizeram muita coisa também pela cultura, tudo foi para os artistas petistas. Bom, isso aí é uma outra discussão. Grande abraço, Renato, grande abraço, André, aos nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção de Fortaleza, da Rádio Ressurreição de Sobral, a Rádio do Padre Sadoc de Araújo, que tem à frente o Bené Gomes, Rádio Princesa do Norte em Morrinhos, que tem o Ayrton Feitosa à frente, a Web Rádio Morrinhos, do nosso Oderno Santos, que retransmite o nosso programa. A todos vocês, amigos, grande abraço, até amanhã, com a graça de Deus. Bom dia.
encerrando aqui a nossa participação, Carlos Ademar da Rocha, aqui no Facebook, também da Caixa Econômica, o Luiz Trajano, um grande abraço para todos vocês. Osmar Mesquita também acabou de entrar. Espero que vocês compartilhem, façam comentários, deem likes, que é para ajudar, para ampliar a nossa participação nas redes sociais. Bom dia, Osmar, para você, para a Geângela, para todo mundo. Um grande abraço, gente. Compartilhem, deem likes, avisem para os amigos, ajudem a ampliar a nossa audiência. Um beijo carinhoso para você, Penha. Até o próximo.